Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre o FIDE Women's Grand Prix 2024-2025. Então vamos para a segunda rodada do Grand Prix. Eu escolhi uma partida da Sara contra a Rica Dronavalli novamente. A Sara, ela começou com D4, a Harika com E6, C4 e B6. Aqui, ao invés de ter seguido com B6, ela poderia também ter jogado cavalo F6 para seguir com uma ninja índia. Mas aqui seguiu com B6, que seria um ataque inglês. Aqui, ela tem duas opções com o bispo. Ou ela joga bispo B7, ou ela joga bispo A6. O bispo A6, ele ataca esse peão aqui de C4, mas ele é muito fácil de defender, porque ela pode fazer o B3 ou dama C2, defendendo esse ponto aqui, né? Então ela tem que perder um tempo voltando para B7, e o bispo em B7 direto, ele já tá defendendo esse ponto aqui de E4 e tá atacando também aqui em G. Então seguiu com cavalo C3, bispo B4, dama C2 e C5. O C5 não é muito bom, porque ela pode acabar prendendo o próprio bispo, né? Mas daí tem que trocar aqui o cavalo direto, né? Tanto que seguiu com A3 e teve que trocar. Ela também poderia ter tomado aqui com B3, mas ela resolveu tomar com dama para justamente não estragar a estrutura de peões dela, né? Então, C captura D4, dama captura D4, cavalo F6, bispo F4, cavalo C6, ela tá expulsando a dama, né? E aproveitou também para desenvolver. Dama D3, D5, C captura D5, e aqui capturou de cavalo. Cavalo captura D5. Poderia também ter capturado de peão, mas como ela abriu aqui pro fianqueto, né, com B6, ela tem que jogar bispo B7. E fora que ia estragar a estrutura de peão dela e ia deixar um peão isolado aqui, bem no meio. Então, seguiu com o bispo D2. O bispo D2, ele tá limitando todas as casas possíveis do cavalo, né? Desse cavalo aqui. E desse também, porque tá limitando essa. E o bispo ficou bem bom em D2. Seguiu com o bispo B7, cavalo F3, roque, E4, cavalo F6, E5. O E5, ele não é muito bom, né? Porque ele tá isolado aqui, ele tá muito avançado, no caso. E ele é muito fácil de atacar, né? De ser um alvo. Então, apesar de estar expulsando esse cavalo aqui, ele não fica muito fácil de defender, né? Então, troca as damas. Dama captura D3, bispo por e cavalo D7. Foi atacar esse peão de E5. Bispo defendeu. Cavalo C5. O cavalo C5, ele tá agora num posto mais avançado, né? Ele tá atacando o ponto de B3. Cutucou esse bispo aqui, né? E esse par de bispos, ele tá muito bom, porque ele tá justamente atacando essa ala aqui do rei. Ele tá atacando diretamente, né? Se, sei lá, esse peãozinho aqui sai, ele tá atacando aqui meio que indiretamente. Então, o cavalo quis cutucar esse bispo. Fez bispo C2 para justamente manter essa pressão aqui na ala do rei. Torre de FD8 dominou essa coluna aqui, enquanto o branco ainda não fez o roque, né? Seguiu com roque,
cavalo E7. O cavalo E7, ela jogou porque agora o bispo dela fica mais ativo, né? Porque o cavalo tava tampando essas casas do bispo. E também tá atacando D5 e F5. Seguiu com torre de FD1. Cavalo G6, atacando de novo o peão de E5. E agora esse bispo quer capturar aqui o cavalo para estragar a estrutura, para tirar esse defensor desse peão aqui. Seguiu com B4 e cavalo F4, um lance brilhante, né? Esse lance é brilhante porque ele deixa capturar aqui, B captura C5, né? Daí toma cavalo E2, ameaça o rei e o bispo. Aí o rei tem que sair para H1 e aí consegue recapturar o bispo, justamente o par de bispos, e ainda ameaça a torre. Por isso, provavelmente foi um lance brilhante. Bispo D2 evitou que essas trocas, né? E aqui em bispo B2 poderia ter feito também cavalo de CD3 aqui. Porque porque esse bispo aqui, esse bispo em E3, cavalo captura G2, rei captura G2 e cavalo captura E5. Aí bateu de novo em F3, vai recapturar o cavalo, né? E perdeu o peãozinho que tava aqui também. Então, por mais que ele sacrificou esse cavalo aqui, que é o que dá a impressão, né? Se rei toma, cavalo E5, que aí devolve o cavalo e não tem como defender. Mesmo que rei não tome e faça bispo G5 atacando essa torre aqui, não vai fazer muita diferença, porque se sair, toma esse golpe do mesmo jeito, né? Vai tomar esse e esse. Enfim. Seguiu com cavalo E2+, rei F1, bispo captura F3, estragou essa estrutura de peão aqui. Cavalo D4, bispo captura B captura C5. E aqui, de novo, cavalo em D4, ele tá batendo nesse ponto aqui de C5 e de F3. Vai perder esse peão aqui, ou o bispo, né? O par de bispos. Mas B capturou C5. Agora capturou o par de bispo. Torre A2. Tá defendendo esse bispo aqui. Tá tirando esse cavalo daqui. Da frente do bispo. E se não tirar também perde o cavalo, né? E se caso precise tirar essa torre daqui de trás. Essa torre de... Essa torre de D1. A torre já tá protegendo o bispo. Então, por isso, a torre em A2. Cavalo foi para D4, C captura B6, A captura B6, bispo E3. O bispo E3 está querendo pegar esse peão aqui, e o cavalo vai querer pegar esse peão de F3. Aqui trocou as torres, bispo capturou o peão, e aqui não pode fazer torre D1, porque senão esse, né? E aí não tem como você segurar um ou outro. Talvez, sei lá, tenha que vir pra cá, tem recapturar F3, mas é meio ruim fazer esse. E o rei também acaba ficando ativo. Então seguiu com torre torre A8. Bispo C7 defendendo
esse daqui, mas esse peãozinho aqui de H também tá caindo. Aí cavalo captura H2, cheque ainda. Rei E2, cavalo G4, F3 e cavalo H6. O cavalo H6, ele acaba ficando preso aqui na ala do rei. E ele não consegue chegar até essa ala aqui da dama, que no caso é onde tá o peãozinho, né, que ele quer avançar. Então, ele só tem essa casa aqui pra fugir, né? Aí, A4, rei F8, A5, tá se aproximando, né, da promoção. E cavalo F5. O cavalo F5, ele tá tentando chegar nessas casas aqui, né? Só que ele tem que manobrar bastante o cavalo. Bispo B6. Ele defendeu esse avanço do cavalo, né? Pra ele, justamente para ela não chegar aqui no peão. Cavalo E7. A6. Rei E8. A7. Cavalo C6. E aqui, torre D2. Torre D2 ameaçou torre D8. Então, para justamente se capturar, promove. Que acho que inclusive foi o que aconteceu. O cavalo capturou em E5 e permitiu fazer o D8. Mas aqui o Pretas poderia ter evitado fazendo torre captura 7. Por quê, né? Porque se. Eita. Porque se bispo captura A7, cavalo captura e você tem 2 peões para avançar para cá. E torre contra cavalo. E é um final empatado, né? Porque você tá com 2 peões a mais, vai ter que ativar o rei. E poderia ter empatado. E a partida, inclusive, foi bem empatada. A partida inteira foi bem empatada. Só foi esse erro aqui no final mesmo, de que o cavalo capturou em E5. E tomou torre D8, né? Aí não tinha como escapar. Aí ela desistiu, a Harika. Mas foi isso. Essa partida foi bem equilibrada, só teve um escorregão no final. E espero que vocês tenham gostado. É isso aí.